Boa tarde. Ah, Antes de mais, permitam-me agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, na pessoa do seu Presidente, o Dr. Fernando Freire. Este agradecimento é extensivo também à sua Vereadora da Cultura, a Doutora Marina Honório, e aos funcionários também da Edilidade, nomeadamente à Doutora Gabriela, que tem feito a ponte entre os vários participantes e a autarquia, e esse trabalho tem sido absolutamente meritório. Eu vou falar um pouco sobre o termo de tomar, prometendo não me alongar, porque também sei que os vídeos em computador, em online, as coisas começam a ser um bocado cansativas quando nós começamos a falar e realmente nos estendemos. E ainda mais quando são reuniões online, aulas dadas online, é extremamente cansativo. Não é demais tornar a salientar o agradecimento e a ligação que neste momento os investigadores cada vez mais têm que fazer para trabalharem. Tem que ser equipas, temos que nos ajudar uns aos outros. Isso não acontece só nas ciências, na medicina, mas também nas ciências sociais. Isso cada vez mais é um facto e, portanto, há sempre um conjunto de pessoas que nos vão ajudando na persecução dos nossos trabalhos. A Câmara da Barquinha, eu já disse isso, mas noutros momentos, mas não é por demais também realçar, a Câmara da Barquinha tem tido nestes últimos anos uma crescente intervenção no plano cultural. Faço relembrar-vos que em 1989 a Câmara Municipal de Palmela resolveu realizar o primeiro encontro sobre ordens militares. Neste momento vai no 8º, passaram-se 31 anos e a Câmara Municipal de Palmela é neste momento a organizadora de um dos maiores ou do maior congresso sobre ordens militares, encontros, como eles gostam de chamar, encontros sobre ordens militares na Península Ibérica, na Europa e provavelmente até a nível mundial. Este ano é um ano, enfim, muito menos bom para nós, para todo o ser humano, com esta epidemia, mas a Edilidade, apesar disso, e o professor, juntamente com o professor Manuel Gandra, mantiveram os objetivos a que se propunham. Isso é notável, deve ser objeto de agradecimento, deve ser estimulado. Nós temos que continuar todos a trabalhar a prol desta zona do Médio Tejo. E o Médio Tejo era algo que não se falava até há pouco tempo, falava-se no Ribatejo, que é um grande território de coisa nenhuma, porque ninguém é do Ribatejo e as pessoas muitas vezes brincavam com o Ribatejo só numa vertente tauromáquica, coisa que realmente começou a não ser isso que se começa a demonstrar. E, por exemplo, surgem atividades como esta em que nós agora estamos todos envolvidos. É uma placa giratória de gentes, mas que com infraestruturas interessantes poderemos ser, o Médio Tejo poderá ser muito mais. A esse propósito, o Dr. Fernando Freire, por exemplo, realça a importância do aeródromo de tanques para toda esta região. E eu acho que ele está realmente cheio de razão. Toda esta região do termo de tomar tem uma origem remota, mas vamos centrar-nos um pouco só no período romano, onde a tomar de antanho se chamava então Célium, que é onde eu tenho o cursor, e que era realmente uma zona importante a nível de circulação rodoviária. Fazia a ligação entre um norte e um sul, e quando esses caminhos estavam impedidos, tinha que se realmente fazer a passagem pelos caminhos secundários, ou seja, por toda a zona, pelos caminhos que vinham mais à beira, se quisermos, à beira litoral, pela zona de Óbidos, para se contornar a zona então de Tomar, de Célium, para, por exemplo, chegar a Santarém. É isso que mais tarde irá acontecer quando da conquista de Santarém. Célium era um cruzamento viário, um cruzamento de vias, se quiserem também um fim de vias, portanto, como se chamaria um caput viário. Há ali um cruzamento, há um fim de uma estrada e um início de outra, há ali uma zona importante
e que interessava ser realçadas. Estão a ver aqui neste momento a divisão pelos conventos, mas a Tomar de Antenho, a Célium, ficava aqui. Há um conjunto de vias romanas, como podem observar, que seguiam para a zona do Alentejo, através de Célium para Évora, através de Santarém, Scalabis para Évora, e a grande via principal de comunicação de sul para norte, ao Icipe Brácara Augusta, Lisboa para Braga. Portanto, aqui Célium tinha este papel preponderante. E, no entanto, reparem que quem vinha de Évora, obviamente que não passava por Icipe. Dirigia-se para Scalabis, portanto, Coruche, Scalabis, Santarém, e seguia para norte. Já é referida Célium no itinerário do Antonino, portanto, ao falar na via 16, portanto, esta estrada principal, ao Icipe a Brácara Augusto, era a Célium de outros tempos, estava próxima de uma via d'água que terá sido navegável porventura, dado que a lenda de Santiria relata que o corpo da mártir foi rio abaixo. Portanto, a lenda vai sendo construída através de factos, ou de alguns factos, e certamente o rio não tinha, o Nabão, não tinha realmente as características que hoje tem, e também o Tejo não teria essas características. Aliás, não é sem alguma razão que se fala, foi-se falando ao longo dos últimos 100 anos no desassoreamento do Tejo para o tornar de novo navegável. Do período romano sobram-nos uma série de infraestruturas, como é o caso das calçadas, ou ainda dentro da rede viária de um conjunto de pontes que na zona de Tomar se consubstanciam na velha ponte do Nabão, em plena Tomar, na ponte Peniche, à vossa direita, ou à vossa esquerda baixa, na ponte do Chocapalhas. Ainda resta o Fórum, que está para breve a edificação de um centro de interpretação e de proteção das próprias ruínas. Portanto, vai ser aprovado daqui a algum tempo, algumas semanas, alguns meses, essas verbas, já para se começar a fazer a intervenção. E certamente que haveriam, como havia na zona em Cardílio, como houve em Marmelais de Baixo, portanto, as tais vilas romanas, portanto, estas unidades agrícolas também de exploração. Passado o período romano, os visigodos vão se estabelecer na zona a sul. O norte está ocupado pelos suevos e o sul vai ficar controlado pelos visigodos, que vão ter uma presença mais forte já no século VII, com alguns dos reis, o Coimbra da Vista, o Recesvinto, o Vamba, embora haja sempre confrontos a nível regional, que é isso que lhes vai também tirando alguma da força e vai possibilitar depois a consequente penetração do poder muçulmano e da população muçulmana a partir de 711. A nível religioso, o arianismo tinha uma forte implantação e a dado momento vai-se confrontar também com o próprio cristianismo, sendo que personalidades como o São Frontuoso e o São Martinho de Dume vão ter um papel importante no desequilibrar da balança para o cristianismo e o erradicar do arianismo aqui do território português. Chamo-vos a atenção que é durante o período de Recesvinto que se situa a tal lenda de Santiria. É óbvio que as estruturas que existiam e não era assim há tanto tempo, as estruturas romanas, estamos no século VII, as estruturas romanas ainda tinham 200 anos, 300 anos, e portanto haveria muito do edificado romano que estava em pé. Se ainda temos hoje calçadas romanas e pontes rodoviárias em pé e a funcionar, como é o caso da Ponte Velha, em plena centro de Tomar, ou se quiserem a ponte sobre a Ribeira do Coadouro, portanto entre Penhascoso e Mação, imagine-se realmente as calçadas, e muito do edificado ainda estaria com alguma, se calhar a funcionar, talvez com outros fins. Do período visigótico restam-nos aqueles tais fragmentos de que todos nós falamos e sabemos onde estão muitos deles, mas não os edifícios, sendo que é em Beja, no chamado Museu de Santa Mar, na Capela de Santa Mar, que se reúne o maior conjunto de fragmentos pétreos, mas aqui conseguimos observar, seja no castelo de Tomar, lá em cima,
estes dois fragmentos, ao topo e à vossa mão direita, enquanto que à mão esquerda, praticamente frente aos restos do Fórum de Célium, se localiza este pequeníssimo fragmento pétreo. Outros também surgem no próprio castelo, com maior ou menor ornamentação, como os senhores podem ver, mas é uma presença documentada através destes fragmentos, e normalmente falava-se que a partir daí nada mais houve, é só com a presença templária que Tomar é outra vez salientada. Em 2019, o arqueólogo Carlos Batata vai detectar mais vestígios muçulmanos na rua Joaquim Jacinto, portanto ao lado da sinagoga, que eu aproveito para mostrar um aspecto da intervenção ocorrida, portanto, em agosto do ano passado, em agosto de 2019, do período visigodo. Sobra-nos esta lenda, uma lenda de santeria, uma santa que não foi real. O padre Avelino Justo da Costa chama a atenção que isto certamente é uma santa regional local, se assim pudermos dizer, portanto uma santa do que é hoje o território português, mas em cuja lenda os pormenores são tão ricos que se conseguem estabelecer as árvores genealógicas, consegue-se porventura extrapolar o facto que ainda há pouco disse do rio ser navegável, e que torna esta lenda muito interessante. Sendo uma fantasia, os factos são são praticamente verdadeiros, quer dizer, apoiam-se em realidades históricas. Claro, com os muçulmanos que outrora se dizia que teriam entrado com a força das armas, cada vez mais se acredita que entraram naturalmente pela exaustão das populações em relação ao poder visigótico, e então aceitaram de bom grado a presença muçulmana. O arqueólogo e historiador Cláudio Torres chama a atenção a esse facto, bem como o Santiago Macias, e o resultado é realmente este conjunto de presença muçulmana, seja através dos topónimos ou através da colonização ou escavação arqueológica, no caso, por exemplo, de Mértola, que estão perfeitamente comprovados. É de chamar a atenção igualmente entre os séculos VIII e o XI, ou seja, entre o período dito visigótico, se quiserem, visigótico ou muçulmano, e também o período já cristão, que se notam que estas redes viárias que existem, que os senhores conseguem observar, praticamente assentam, e outra coisa não era de esperar, assentam nas velhas redes viárias romanas. Portanto, Lisboa é servida pelas redes viárias de Lisboa, mas Lisboa não é importante neste conjunto de redes viárias de quem vem, por exemplo, de Évora ou de Moura, e que vai passar realmente a Santarém, a Coruche, a Santarém, e pode porventura ou certamente ir por terra ou também subir o rio, e daí a força, o poder que o Castelo de Almorol certamente teria no impedir de pessoas com menos boas intenções. A reconquista cristã, não vale a pena estar-nos a alargar sobre esse aspecto, convém chamar a atenção que Coimbra estava conquistada, teve também avanços e recuos. A realidade é que em 1135 tínhamos a fronteira, se quiséssemos falar na zona da Marca, portanto a divisória que separa o reino cristão, o condado portucalense, dos territórios dominados ou fortemente influenciados pelos muçulmanos. A linha estava aqui nesta zona, ou seja, Tomar estava mais ou menos nessa fronteira, de tal ordem que vai haver um tal ataque em 1137, onde os cristãos sofrem um infortúnio em Tomar. Isso vai ser importante. Porquê? Porque depois, para a conquista de Santarém, não vamos poder usar, não vamos, é uma forma de falar, mas os cristãos não vão poder usar esta estrada, a velha estrada de Brácara Augusta para o Licipo, passando por Célium e continuando até à zona de Santarém. Isso não pode ser usado, e então, conforme eu tinha mostrado há uns diapositivos atrás, eles vão ter que usar as velhas estradas romanas secundárias, portanto virem pelo interior, pela zona de Óbidos, portanto contornarem Tomar, que não tinha caído,
para voltarem e atacarem então Santarém. No meio disto tudo, surge no Oriente a Ordem do Templo, em 1119, 1120, que os senhores já conhecem e não vale a pena estarmos então a perder tempo. Uma ordem com uma origem francesa na zona da Champagne e que vai-se realmente expandir em direção ao Oriente, com problemas de implantação na Europa, o que motiva realmente que o Hugues de Pin regresse à Europa por alturas do Concílio, em 1127, 1128, para convencer os ricos homens europeus a contribuírem, a financiarem a Ordem do Templo e também a oferecerem bens. É conhecido, em 1128 vai nascer realmente a normativa templária, portanto a regra da Ordem do Templo, muito específica em relação ao Oriente, como as caças a caçada ao leão, etc., e menos específica em relação aqui à zona da Europa, onde eles também se vão começar a expandir no que são hoje os territórios de Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra. Portanto, há um conjunto destes territórios que desde cedo começam a ter cavaleiros templários, porventura debaixo do mesmo normativo templário. O papado, os sumos pontífices vão começar a dar algumas bulas que são importantes, portanto o ficar com os despojos da batalha, o clero que protege, em 1139, em 1144, que o clero proteja os templários, a independência absoluta da Ordem do Templo em relação à hierarquia clerical a partir de 1145, algo que a Igreja não acha, a Igreja no seu geral, não acha grande piada. Não nos podemos esquecer, com a ocupação de Santarém e também em Lisboa, em 1147, temos aquela célebre contenda, porque o bispo inglês que vai ficar à frente dos destinos da Igreja de Lisboa não aceita perder os territórios de Santarém, os territórios da Balata, os territórios mais férteis, tirando aqueles campos de Leiria até Coimbra, são também estes de Santarém os mais férteis. Afonso Henriques vai, ao fim de 12 anos, conseguir que os templários voltem para trás, que recuem, que vão para uma zona a que se convencionou chamar Ceras e que, enfim, de uma maneira geral, hoje é a zona de Tomar. Ceras é um pouquinho mais a norte, mas é a zona de Tomar. Perante o facto de estarmos no centro de uma estrada, como era a velha Célia, a velha Tomar romana, e que continua a servir um pouco esses objetivos de grande rede viária, talvez seja também de pôr a hipótese que Tomar, aquele termo de Tomar, seja demasiado importante para ser dado a alguém, e se calhar a intervenção inicial do Afonso Henriques, fazer recuar os templários para Tomar, era realmente a sua intenção primeira. Se pudessem ficar com Tomar e com Santarém, tanto melhor, porque se controlava completamente o Tejo. Mas não nos podemos esquecer que neste momento podemos estar e iremos estar sob ataque muçulmano. Em 1190 irá haver o ataque do muçulmano, que passa por Évora, ataca Almada, vai a Tomar e vai destruir também Torres Novas. Convém, portanto, ter um conjunto até de fortalezas a defender não só aquilo que virá a ser a casa-mãe, mas também a defender esta zona de passagem, esta zona de estrada, que é o caso do Castelo de Soro, que é um castelo localizado numa planície, onde, facto estranho a nós que estamos habituados a ver os castelos lá em cima, no topo das colinas, e também a uma crescente concessão de isenções no pagamento de rendas, de tributos, no facto da Ordem do Templo passar a ter um regime de núleos dioceses, ou seja, não depender de nenhuma hierarquia clerical, mas antes depender diretamente do Sumo Pontífice, do Papa. E eles então, ao irem construir a Tomar, irão fazer erguer um castelo na forma que aqui está, num desenho bem interessante, executado pelo Sr. Arquiteto Costa Rosa, falecido agora no final do ano passado. Para a posteridade restaram algumas lápides
relatando o facto da construção dos castelos, neste caso às mãos até do Gualdim Pais, é celebrar a atividade construtiva dele. Portanto, vamos ter um conjunto de castelos, o Pombal, Almorol, o Tomar, sendo mais interessante para a Vila Nova da Barquinha o castelo de Almorol, obviamente, mas também interessa este termo de Tomar e estarmos aí centrando mais então no termo de Tomar. Um castelo que está a ser erguido entre 1160 oficialmente e por volta de 30 anos depois, por altura do ataque muçulmano, já estaria feito, ou praticamente feito, com habitantes na vila de dentro, onde são hoje os jardins, portanto onde eu estou aqui com o cursor, com o rato, mas também havia um conjunto populacional que se estava a desenvolver aqui onde está assinalado aqui com o risco preto, conforme os estudos da sua professora Luísa Trindade da Universidade de Coimbra. Portanto, algo que se desenvolvia entre a Rua dos Moinhos, a Rua Serpa Pinto ou Corredora, a Rua da Infantaria 15 e a Avenida Ângela Tamagnini. Seria o centro da Tomar extramuros e que é consubstanciada através de uma ou duas cartas onde se vendem e compram casas na zona aqui já da Rua Serpa Pinto em 1178, 1180, 1184, mas provavelmente existiria também aqui um pequeno núcleo onde estou com o cursor, que é o Arrabalde de São Gião, hoje a Rua de São Gião, portanto à beira do Tejo, perdão, à beira do Rio Navão, com todas as consequências que isso pode acarretar, com as cheias que até há pouco tempo, por exemplo, afligiam ainda Tomar. Não há muitos anos, 10, 12 anos, aconteceu uma última grande cheia que afetou toda esta zona ribeirinha aqui do rio, toda esta rotunda aqui os senhores aqui podem ver, que é a entrada nobre da cidade, e também esta zona aqui do Casario, portanto, correspondente à Rua de São Gião. Aqui numa outra perspectiva, conforme a professora Luísa Trindade, aqui a mostrar toda esta zona mais antiga. O arquiteto Sotero tem projeções feitas a chamar a atenção para a escorrência grande de águas que vem do castelo, onde que os senhores estão aqui a ver o monte do castelo ao vosso canto inferior esquerdo, e esta escorrência de águas que é feita também através destas ruas, com esta ortogonalidade que descem até ao rio, onde hoje está situada até a moagem, os Moinhos del Rei, se quiserem, a própria elevada. Mas isso contribui para uma maior escorrência e, não obstante, há inundações, como por exemplo esta em 1909, em que a água já tinha ocupado mais de 1/3 da Rua da Corredora, portanto a Rua Serpa Pinto. Como eu vos disse, o arquiteto Sotero, em projeção a 3 dimensões, faz esta extrapolação a partir do desenho do arquiteto Costa Rosa e das muralhas existentes, naturalmente, ali com a charola, a mostrar a zona do pé da costa de cima e o desenvolvimento também do Casario, portanto, correspondente então, a esta zona aqui da Corredora, que é este pouquinho aqui, e ainda da Infantaria 15. Vista a partir da charola, que é um ponto fraco, aqui na defesa do próprio castelo, portanto é uma torre de defesa, não é só a charola como um local de oração, mas é também uma torre de defesa, e uma defesa ativa, porque é um edifício arredondado. Portanto, ele consegue realmente apoiar esta zona, que é a zona mais importante, que é a zona da Torre Menageira, a Torre de Menagem, portanto, o núcleo central e último em caso de ataque, onde realmente os últimos defensores se iriam refugiar. É um castelo que, diz o professor Mário Barroca, é dos 10 melhores castelos europeus, graças ao seu alambor, já muito alterado e modificado, e sendo que a última, enfim, restauro, destruição e requalificação já tenha ocorrido já neste século, com as escavações, com a melhoria dos acessos à zona norte do Convento de Cristo, a posterior descoberta de um troço da Alambora e depois então todas as obras que ocorreram depois. O que é certo, e voltando ao que nos interessa, é que Correia de Campos, há cerca de 50, 60 anos, chamava a atenção que os muçulmanos terão existido em Tomar, obviamente, não sabia ele
destas escavações ocorridas o ano passado, do material que ali foi de algum material que ali foi descoberto, mas que achou, segundo ele, provas, vestígios evidentes que a charola foi erguida numa zona onde outrora existiu uma mesquita. Portanto, será que estávamos na presença de um alcazar ali na zona do que é hoje o Castelo de Tomar? Porque a charola era necessária, esta torre de defesa era necessário, como eu ainda agora disse, para apoiar então o último reduto, a torre de homenagem e este núcleo central, o coração do Castelo de Tomar. Tudo o resto que vem aqui em escuro é edificado posterior, do tempo henriquino, joanino e por aí fora, portanto, a partir do século XV até finais do século XVII, até atingir este espaço, este aspecto e este espaço com 144 mil metros quadrados de área, o que é hoje o Convento de Cristo. A torre que eu vos chamava a atenção, a charola, é esta, também é em projeção a 3 dimensões, mas que não se acredita, que não se veja nela como sendo uma torre templária. É templária, sim, mas tem vários acrescentos, que os senhores aqui podem observar, então neste desenho colorido, portanto, em que a parte original da torre está a vermelha, do período templário, com acrescentes do infante Dom Henrique a verde, à vossa direita, e depois toda a zona azul, então o grande acrescento por parte do rei Dom Manuel. Aqui com uma vista geral de toda a zona casteleja e então das muralhas e acima de tudo, portanto as muralhas da zona sul e acima de tudo do que é hoje o tal jardim, mas que outrora recebeu aqui a vila de dentro. Isto é uma imagem do século XX, se calhar mostra aquilo que muitos viram nos séculos XVII e XVIII. Se calhar um pouco mais bem cuidado, obviamente, mas era isto que se calhar que eles estavam a ver. Isto já então no século XX. Uma à parte, aquela lenda conhecida que os cavaleiros entravam na charola entravam a cavalo na charola para irem rezar. Os senhores não estão obviamente a ver uma situação destas a ocorrer. Se isto tivesse sido assim, porque é que então o ataque de 1190 fracassou? Portanto, uma torre de defesa, uma torre ativa de defesa, não tem uma abertura, até porque esta abertura que estão a ver, isto é uma brincadeira, aqui feita a partir de um postal do Sr. Júlio Silva. Esta brincadeira é já do século XVI e só há uma abertura a partir do tempo do infante Dom Henrique. A porta encontrava-se no outro lado, encontrava-se aqui ao oeste, dizem as pessoas, e quanto a mim nem se encontrava em lado nenhum. A entrada era a partir, se quiserem, de um primeiro andar. Qualquer abertura, se quiserem chamar de porta, fragiliza uma construção feita para se defender e para que nela não entre ninguém. Um instrumento, eu estava a mostrar aqui a imagem só dos forais dados por alturas do Afonso Henriques, dois instrumentos que os templários vão usar, portanto, além do castelo de Tomar, da charola, da própria igreja de Santa Maria do Olival, os forais, portanto, são estes dois, são 5 elementos que nós temos, se quisermos, originais do século XII. No caso, as cartas de forais, portanto, de 1162 e 1174, portanto, instrumentos jurídico-administrativos, o primeiro para os povoadores, em 1162, em 12 anos depois é dado um segundo instrumento, uma segunda carta foraleira, com um conteúdo mais de origem civil, porque havia muita gente aqui a chegar à zona de Tomar e interessava realmente contê-los, às vezes, nos seus excessos. Essa é a prova provada, passa a redundância, de que este foral de 1174 se destinava, era o fim dele, que é copiado, como era normal, neste caso, no corpo cronológico da Torre do Tomo, já feita a cópia, portanto, em 1510. Uma outra coisa que interessava, por exemplo, aos templários aqui na zona do termo de Tomar, é que as pessoas se sentissem bem fisicamente, protegidas, através das muralhas, desse conjunto edificado, mas também que se sentissem protegidas ao nível espiritual. E aí também aparecer esta lenda de Santiria. Sendo uma lenda nacional, é uma santa que não existe, começa a ser referida desde muito cedo. Por exemplo, este sacramentário de 1176 é referido a esta Santiria que se celebra a 20 de outubro ou a 13 das calendas de novembro, conforme também é referido
o São Gregório Nazianzeno, que é uma peça importante no que concerne aqui à Igreja de Santa Maria do Olival, portanto dentro aqui do termo de Tomar. É importante porquê? Porque é realmente aquela relíquia que vai manter, se quisermos, a própria Igreja. As igrejas fundam-se na sua maioria, ou na sua totalidade, nesta altura, em relíquias de santos, cabelos, um bocado de um dedo, de uma unha, um braço. Isto é normalíssimo acontecer. Esta São Gregório alegadamente veio do Oriente pelas mãos do Godinho Pais, que ele veio do combate e teve nos combates e no cerco da Ascalon, portanto trouxe esta relíquia, e é esta relíquia que vai ficar depositada em Santa Maria do Olival, e que mais tarde, séculos mais tarde, na época do Frei António de Lisboa, ele vai fazer tudo para que a partir de 1530 retire a relíquia e a leve para o convento. O que isso quer dizer é que, retirada a relíquia, está a esvaziar a igreja do poder que ela tinha. Estamos a falar de manuscritos, é certo, hoje na Torre do Tombo, mas é interessante ver que os manuscritos falam, depois já no período das inquirições ou das descrições do Pedro Álvares Seco, neste caso em 1546, em que ele vai beber fontes mais antigas e que falam, seja do mosteiro que havia na zona da Igreja de Santa Maria do Olival, seja desta Virgem Monja Santeria que foi martirizada ali. Outros documentos também da mesma altura falam nisso, e falam ainda que havia cantaria argamassada que estava debaixo de terra. Portanto, havia vestígios, o que nós hoje chamamos de vestígios arqueológicos. Se hoje, ou seja, em 1547, ainda se nota isso, como é que não seria de antes, 200, 300, 500 anos antes? E eu estou a falar nisso porquê? Por causa realmente da Igreja de Santa Maria do Olival, que ela certamente, e que aliás vem aqui, onde ora está a Igreja de Santa Maria de Tomar, que fora mosteiro de frades, ela está localizada numa zona onde havia um conjunto arruinado, edificado, e onde foi feita realmente esta Igreja de Santa Maria do Olival, ou como hoje é conhecida, Santa Maria dos Olivais, que acaba por ter uma função importante dentro da Ordem do Templo, porque o que estamos a ver lá em cima, vemos uma componente militar, o castelo. Sim, certamente também era um lugar de residência, de abrigo de alguns cavaleiros templários, mas existia certamente a sede religiosa. Nós muitas vezes falamos nos templários e por vezes podemos nos esquecer, por exemplo, da Ordem de Santiago, em que eles fizeram em Alcácer do Sal, na Capela dos Mártires, fizeram um panteão para os mestres santiaguistas. Nós não vemos isso em Tomar. Vemos a Igreja de Santa Maria do Olival, que foi preparada, enfim, foi usada também para esse fim, e que até se costuma dizer que tem lá enterrados todos os 22 mestres templários. Aqui mais um exemplo também de um outro manuscrito a falar de Santa Maria de Tomar e da Santeiria. E só por uma brincadeira, como é que seria o castelo, a zona de um castelo e das casas da Vila de Baixo, hoje Tomar, casas de resto de chão ou casas sobradadas, portanto resto de chão e primeiro andar, aqui também com um moinho, como seria na zona da Levada, embora eu esteja a mostrar imagens que correspondem ao livro das Fortalezas de Duarte de Armas e que são relativas a Castro Marim, que também foi pertença, neste caso, da Ordem de Cristo. Mas é uma forma também de ilustrar como é que seria o casario de um século XII, XIII, XIV. E, por exemplo, até os objetos de uso cotidiano que tiveram peças desse período temporal e que tiveram aqui há uns anos expostas no Museu de Tavira. A Igreja de Santa Maria do Olival, que aqui podem ver através de um drone, de uma imagem fixada a partir de um vídeo feito por drone, conseguem observar Santa Maria do Olival com a sua torre cineira, com uma torre atalaia, como havia outras, Dornes, uma outra torre que certamente existiu também ali na zona da Atalaia e que ainda hoje a povoação tem esse nome. No caso em Apreço, Santa Maria dos Olivais, temos aqui uma igreja
interessante, embora o aspecto exterior e interior que ela hoje tem aparenta não ter tido aquela importância que nós lhe conferimos hoje, mas que foi, enfim, consubstanciada, fundada, se quiserem, com base numa relíquia, num objeto santificado, e neste caso o braço de São Gregório Nazianzeno, portanto um dos padres da Capadócia, que foi martirizado. E é uma igreja que tem hoje alguns vestígios, tem, segundo as contagens, cerca de 67 lápides tumulares, uma delas a lápide tumular do Gualdim Pais, Obitum Frater Gualdinus Magister Militium Templi, Portugália. Além desses, tem mais umas tantas lápides tumulares a demonstrar realmente a importância desta igreja, uma igreja que foi fundada em meados do século XIII e que, quanto a mim, é a primeira e única igreja que os templários aqui construíram. O que estava lá antes, provavelmente, era o velho edificado que foi sendo, enfim, reparado para ser usado. E note-se que em 1547 ainda diziam que havia na zona vastos vestígios abaixo de terra. Portanto, não custa nada a acreditar nesta hipótese, é uma hipótese de trabalho que eu tenho perseguido, esta ser a primeira igreja templária, portanto, que os templários aqui fizeram a meios do século XIII, portanto vamos pôr 1250, não custa, 1260, 1240, não custa acreditar nesta hipótese, porque a zona de Tomar tinha sido alvo de um ataque em 1190. Portanto, era necessário muitos cabedais, muito dinheiro para se construir uma igreja a par do castelo, que implicou enorme esforço financeiro, quanto mais não seja a fazer o alambor, e ao mesmo tempo estarem a fazer uma igreja em 1160, 1170, para ser destruída em 1190 e para depois ser reedificada outra, porventura esta, que seria então a segunda ou talvez então a terceira. O mais certo é ter sido esta a primeira igreja, consolidada a estrutura defensiva, consolidado o povoamento nas vilas de dentro e de fora, consolidada a crença de que Santiria havia de nos proteger, e em situações de aflição nós recorremos sempre ao além para nos protegermos, chame-se o além o que se quiser chamar, Santiria, Nossa Senhora de Fátima nos nossos tempos, portanto recorremos sempre ao além. Portanto, nisso os templários estavam a tentar se calhar fazer esse trabalho, consubstanciado a regulamentação, seja da forma de viver como da forma de punir quem prevaricava aqui no termo de Tomar. Interessava então sim construir uma sede religiosa, se lhe quisermos assim chamar, portanto uma igreja onde se pudesse ir realmente atender às orações, mas uma igreja que não estava dentro da urbe, estava bem fora de muros, se assim quisermos. Uma igreja, Santa Maria do Olival, que em meados do século XIII tinha esta configuração certamente. Portanto, uma igreja de 3 naves, em que depois lhe vai ser feita uma sacristia a norte, aqui, e que vai começar a receber túmulos, como por exemplo o do Gualdim Pais, que já tinha morrido no século XII e que nada mais houve a necessidade de que ser feita a transvadação. Toda a zona do que é, enfim, da epístola, de quem entra do lado direito, terá sido aproveitada para os túmulos dos mestres templários, enquanto que mais tarde, com a criação da Ordem de Cristo, vamos ver a tumulação dos primeiros mestres à nossa mão esquerda, portanto no lado do Evangelho. Neste mesmo sítio, e por favor ressalvem a proximidade destas capelas de São Pedro Apóstolo, de São Miguel, de São Pedro Fins ou São Pedro Félix ou da Maria Madalena, aqui ao pé, mas fala-se também nas proximidades deste conjunto de capelas, que também elas foram destruídas, mas atende-se ao facto da igreja acabar por servir voluntária ou involuntariamente de panteão. Uma coisa é certa, é que os mestres mais tarde da Ordem de Cristo, os mestres vão aqui ser sepultados. Isto já é mesmo uma clara intenção de transformar esta igreja ou de continuar a usar esta igreja como panteão. Agora, se existia outra, custa-me um pouco a crer, mas a investigação é isto mesmo. O que hoje é verdade, amanhã com novas evidências científicas, novas provas,
vão deitar por terra qualquer certeza ou qualquer hipótese de trabalho. Frei António Lisboa é aquele que vai mais tarde limpar toda a tumulária, seja dos mestres da Ordem do Templo, seja dos mestres da Ordem de Cristo, e transformar a Igreja conforme o aspecto que ela tem nos nossos dias, com um conjunto de 5 capelas adoçadas ao lado da epístola, com uma casa grande demais, para, a meu ver, a sacristia nova, e ainda com a existência desta sacristia velha, que hoje não resta vestígio, a não ser a porta gótica que aqui está neste absidíolo. O aspecto até cerca de 1929 era este, de uma igreja lá ao fundo, quase abandonada, demasiadamente longe, se calhar, para si, porque até tinha a igreja de São João Batista em pleno centro da cidade. Uma igreja que estava neste aspecto, portanto, no primeiro quartel do século XX. E que, peço desculpa, e que com as escavações em 2008 para a construção do que é hoje a Ponte do Flecheiro, permitiu descobrir uma vastíssima necrópole de mais de 3.000 e tal indivíduos, portanto, sepultados no que se chamava o adro de Santa Maria, da Igreja de Santa Maria, que o Santuário Mariano diz ser um adro com quase 260 metros de comprido, se não estou enganado. Portanto, há um conjunto enorme de ossadas do período moderno e algumas ainda um pouco mais antigas que foram sendo recuperadas nas escavações. Reparem os senhores, por exemplo, numa gravura do Arquivo Pitoresco 1860, onde está Santa Maria do Olival. À vossa direita, quase ao topo, onde está o cursor, está ali a Igreja de Santa Maria do Olival. Claro que o grosso dos habitantes ia ao centro da urbe, ao centro da vila, aqui a São João Batista. Muitos menos iam ali a Santa Maria do Olival, que já ficava praticamente fora de portas e já num ambiente mais florestal. O arvoredo já não é um arvoredo mais consentâneo com uma realidade urbana. Este em 1908, este postal, que também se consegue ver, Santa Maria do Olival ali, bem afastada das casas, ou se quiserem, esta imagem em via aérea de cerca de 1940, em que os senhores já veem um pouco mais chegada à vila, aqui a igreja está chegada mais à vila, 1930, a data até está enganada, porque a igreja ainda está em recuperação, não será em 40, deve ser 1 ou 2 anos antes, mas a igreja e a torre, mesmo no canto inferior esquerdo, mas agora as pessoas, se calhar, já passavam a ir lá mais, porque tinham aqui o cemitério. O cemitério velho foi aqui instalado. Há algo que ainda não se sabe nesta forma de organização aqui do termo de Tomar e de tantas outras localidades, que são as comendas. Sabe-se como é que é a forma de organização comanditária. Portanto, organiza-se isto em pequenas parcelas, sendo que algumas são mais urbanas, outras mais rurais, e até há pouco tempo falava-se só das comendas rurais e deixava-se para trás as comendas urbanas. Conhecemos pouco em Portugal, tanto de umas como de outras. Enfim, acima de tudo, não nos podemos esquecer que a economia, o que é a palavra economia é, afinal de contas, esta administração de uma casa, como diz o Alain de Roger, embora tenha diferenças se estiver na cidade, como foi Lisboa, ou se estivermos numa zona tida como rural, se for Santarém, Santa Maria de Alcáçova, de Santarém, ou mesmo na zona de Tomar. São realidades completamente diferentes. Nós observamos, por exemplo, estas maquetes de comendas templárias, que para nós são realidades quase que fantasiosas, se estivermos a falar no caso português, porque pouco ou nada conhecemos. Não usamos muitas vezes a fotografia aérea, o voo aéreo, que permite escavações e perceber, que à vossa mão esquerda, que permite perceber estruturas em pedra a poucos centímetros da superfície do solo e que possibilitaram identificar, por exemplo, em Pan, na comenda de Pan, a capela, os territórios, a zona da hospedaria, do albergue. Conseguiu-se perceber isso tudo e recolher espólio e ver como é que era, por exemplo, o chão, o pavimento da capela, fazer a sua reconstituição a 3 dimensões, ou, por exemplo, ver ainda uma comenda, como é o caso desta da Valeur, que ainda está num estado muitíssimo bom de conservação,
a zona templária é mais a da imagem da vossa esquerda, com a extinção dos templários. Os hospitalários tomam posse e constroem outras estruturas, mais a vossa mão direita, o que aí está, mas enfim, que se consegue ver em vista aérea o território original da comenda templária, faltando aqui a zona dos campos e da infraestrutura restante. Aqui apenas alguns celeiros, aqui ao centro, mais à mão direita, e ainda falta ver aqui as estruturas que o resto dos campos aqui tinham, portanto na zona abaixo da palavra comenda na legenda. Consegue-se observar uma igreja, eu conseguia na altura ver uma igreja no seu estado original, com pouco ou nenhum restauro, principalmente a nível do restauro que tinha porventura existido, tinha sido a nível da cobertura, mas não do seu interior, o que é realmente notável. Na zona aqui de Tomar, o apoio à casa-mãe, mas também à defesa de toda esta região, a Cardiga, com o seu castelo, a sua torre casteleja já embebida dentro da estrutura do que é hoje a célebre Quinta da Cardiga. A zona de Dornes, com uma atalaia por excelência nesta pequena península, tem uma torre atalaia pentagonal, a vista hoje magnífica, e para o turismo é absolutamente inovidável, não é? Esta estrutura e toda esta zona, que de mau grado serviu e serve ainda de cemitério, que é uma pena, mas não é caso único. Se nós formos, por exemplo, para Santiago de Cacém, o interior do castelo é neste momento o cemitério de Santiago de Cacém. Portanto, não é nada de outro mundo. Agora é absolutamente notável esta torre, e que também ela está a ser objeto ou vai ser objeto de obras por parte da Câmara de Ferreira do Zezer, que estão também a apostar neste itinerário europeu dos Templários, de que a Barquinha, Almorol, Tomar irão fazer parte. Portanto, são motivos bastos para que outros visitem todos estes motivos de origem templária. Constância teve também o seu castelo, a zona de defesa da Foz, daqui dos rios, só que, enfim, já desapareceu. Hoje conseguimos ver só todos aqueles terrenos que outrora tiveram ali uma zona muralhada, e Almorol, que faz a defesa do rio, principalmente por quem viajava por via fluvial, vindo de Santarém, ou se quiserem também vindo da zona do Alentejo, Évora, passava a Cruz, e em Santarém poderia porventura embarcar e seguir por via fluvial, que era muito mais seguro fazer esse trajeto. Hoje a vista aérea, os drones possibilitam-nos estas vistas absolutamente magníficas, portanto um território magnífico que nós temos, que está explorado, mas por explorar. Parece um paradoxo, mas essa é a realidade. Quantos de nós é que conhecemos, ou conhecemos menos bem, Tanques, o Arrepiado, a Constância, mesmo algumas zonas do concelho de Tomar, se quiserem, outrora do termo de Tomar, que estão às vezes quase escondidas. O caso, por exemplo, de Paialvo, a zona ali do Carril, a barragem do Carril, essas zonas estão absolutamente escondidas. Almorol era tão só um postal. Como vem aqui nos anos 60, esta é a coleção Portugal Turístico. Mas Almorol era um postal bonito, como os senhores aqui estão a ver, era uma paisagem idílica. Neste momento é de salientar realmente a ligação mais forte que a Câmara tem com o seu castelo, e aproveitou a doação do professor Gandra para fazer também um centro de investigação, portanto, já em terra, digamos assim, fora da ilha. Mas são duas realidades que se ligam muito bem e que estão a projetar toda esta região. Chamar a atenção ainda dos territórios templários, onde eles estavam, os territórios originais, a escuro, mas que tinham algumas divisões, como era, por exemplo, o caso de outros territórios aqui a meio, que impediam realmente que fosse um território em contínuo, e um território em contínuo era dar poder, se calhar, a mais a uma ordem. Santiago
tinha realmente esse poder, mas mesmo assim entrava também por territórios de avis. Esta presença templária no meio, reparem que também é mais forte no que foi outrora a zona, se quisermos chamar, a zona da Marca. Portanto, esta separação entre um norte e um sul. Apostavam e defendiam a zona da Raia, a zona fronteiriça, mas também esta velha estrada, e voltamos aos romanos, esta velha estrada entre Brácara, Augusta e Oicipo, principalmente entre Oicipo e depois a zona de Conímbriga, que precisava absolutamente de ser defendida. Esta situação muda a partir de 1307, com a prisão dos Templários. São realidades distintas nos vários países. Em França aconteceu uma coisa, em Castela, em Aragão, em Portugal, eles não foram presos, a situação ficou mais ou menos numa indefinição e, acima de tudo, os territórios não foram entregues aos hospitalários, porque senão era entregar poder a mais a uma só ordem militar. Quando a ordem vai ser reconvertida na Ordem de Cristo, as fortalezas da Raia e também algumas das fortalezas dos castelos que ficam nessa estrada, nessa velha estrada de ligação entre Lisboa e Braga, se quiserem, Oicipo, Conímbriga e Brácara, algumas dessas fortalezas ficam nas mãos da coroa, o que mostra bem a importância das vias, neste caso das velhas vias, que o rato fugiu, das velhas vias romanas, e também a defesa da zona da Raia, tendo em conta o inimigo que ali estava, aquela população que ali estava, os castelhanos, tínhamos, enfim, uma relação de amor-ódio, e não valia a pena também estarmos a entrar em fricção, mas tínhamos que nos defender, e isto tinha que estar preparado e nas mãos da monarquia. O termo de tomar é, acima de tudo, uma zona romana importante a nível rodoviário, e sabe-se o valor que as infraestruturas têm, principalmente as infraestruturas de comunicação, principalmente nos dias de hoje, porque as infraestruturas de comunicação podem não ser só físicas, mas podem ser nos nossos dias, por exemplo, através de fibra óptica, mas essa importância de comunicação, estas velhas estradas rodoviárias, possibilitam acessos mais rápidos, possibilitam a fixação de mais povos, um melhor ou um maior povoamento, naquela altura, um melhor ou um maior povoamento que interessava exacerbar, acelerar e defender através de meios físicos, por exemplo, para a força das armas, se necessário fosse, se fosse através de meios espirituais, a Nossa Senhora, o culto a uma Nossa Senhora, ou se quiserem uma santiria, que era esta santa que nunca existiu, mas que tanto fazia por todos nós. Mais tarde, a Ordem de Cristo vem dar continuidade, seja a este aspecto da defesa, nestes primeiros tempos, a defesa também de um território, portanto, a manutenção dos seus postos, dos seus castelos, mais ou menos transformados em zonas de passo, mas a manutenção destes castelos, a consolidação das estruturas monásticas num ou noutro sítio, a construção e consolidação dos albergues e das hospedarias, mas também a manutenção de uma agricultura, de um trabalhar a terra e, acima de tudo, de um pão. Tentar produzir mais a nível de um pão, do vinho, do azeite, e vai-se assistir de quando em vez a uma reconversão das propriedades que não vão necessitar delas. O Infante Henrique tenta isso, os Filipes tentam isso e conseguem em alguma parte. O Frei António de Lisboa também tentou isso e conseguiu também uma melhor administração das terras. Hoje, o termo de tomar também é isto, não é só isto, mas também é isto que aqui estão a ver, o castelo, o velho castelo de Tomar, até aqui, portanto a parte existente, e daqui para a frente toda a estrutura monástica, portanto henriquina e acima de tudo joanina, portanto pós Dom João III, portanto num total abismal de 144 mil metros quadrados. É toda esta estrutura que hoje representa o que foi e o poder que outrora a ordem do Templo e também a Ordem de Cristo tiveram nesta zona que se pode chamar de termo de Tomar,
Portanto, é uma realidade imensa, pequena às vezes em território, mas imensa na influência que teve e que se vê hoje nas câmaras municipais, na área de influência das câmaras e territorial das câmaras municipais de Alvaiasa, de Pires, de Pias, de Ferreira do Zézer, da Barquinha. Portanto, há uma enorme influência, pelo menos ainda hoje, a ter em termos de edificado e de velhos costumes. Espero ter ajudado a esclarecer alguma coisa, que os senhores tivessem porventura em dúvida. Acima de tudo, espero que vejam este vídeo e todos os outros na maior e na melhor segurança que puder ser, dado os tempos que nós corremos neste ano de 2020. Muito obrigado, o meu bem-aja e até sempre. Muito obrigado.